Olá, bem-vindos aqui comigo de novo. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma das coisas que mais motivam o meu trabalho, que é ajudar as pessoas a estimarem melhor a sua autoeficácia. Como assim estimar melhor, Rosângela? Bom, se a gente olhar no dicionário, estimar quer dizer ter a noção de um valor de alguma coisa. Por exemplo, se eu pergunto para você qual é o valor quanto você acha, né? Qual a sua estimativa para o valor do carro X do ano de 2021? Eu tô querendo te perguntar o quê? Quanto você acha que vale um carro X do ano de 2021, né? E o que acontece? Quando a gente se volta para nossa eficácia, né, ou para todos os pilares da nossa autoestima, mas aqui eu quero destacar a autoeficácia, a gente muitas vezes faz uma estimativa da nossa autoeficácia muito aquém, né, muito menos do que aquilo que realmente ela é pra gente. Então, para mim é um grande prazer quando eu consigo ajudar os meus pacientes a perceberem o quanto eles são capazes, o quanto eles são suficientes naquilo que eles querem, né? E quantas vezes também eles são suficientemente bons naquilo que eles querem e eles ficam com aquela ideia de que sempre está faltando alguma coisa, de que nunca está perfeito, né? E nunca vai estar perfeito mesmo, né? Então, passar essa ideia geral do que é a autoeficácia e como avaliar sua autoeficácia com critérios, né? Com critérios objetivos é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Bom, todos os pilares da autoestima, todos eles precisam ser bem fundamentados. Quando eles não têm um embasamento bom, quando eles não são bem estruturados e com alicerces fortes, eles ficam muito vulneráveis a qualquer incidência, né, qualquer evento externo baixar, né, a nossa autoestima. Por quê? Porque não estão fundamentados, não tem um bom alicerce. E o pilar o que mais causa problema mesmo, que mais causam estragos, é o pilar da autoeficácia. Tá, mas o que é a autoeficácia, Rosângela? A autoeficácia, então, é o valor que você dá para tudo que você se dispõe a fazer na sua vida em relação à produtividade, né? Todas as tarefas que você se dispõe a fazer, todas as atividades que você se dispõe a fazer. Muitas vezes esse foco está muito mais voltado para o lado profissional, mas ele também pode estar voltado para o lado pessoal, né? Quando a pessoa entende que não é uma boa dona de casa, vamos supor, que não é uma boa mãe, né? Então também tem a ver com a questão de capacidade, de suficiência, né? E quando isso não está muito bem alicerçado, começa então a reforçar crenças ou criar crenças disfuncionais que podem não só evitar que um projeto bem legal seja feito, ou adiar esse projeto, né, que a gente chama de procrastinação, vai deixando, ou engavetar esse projeto mesmo, né? E aí de repente a humanidade fica sem receber um belo de um trabalho por conta de uma avaliação que a pessoa que quer fazer esse trabalho, no caso você ou no caso eu, deixa de fazer porque se autoavalia de uma forma errada, né? E também, além disso, de apenas evitar que a gente ganhe alguma coisa com isso, a avaliação errada da autoeficácia, ela pode causar problemas de saúde mental. Problemas como depressão e transtornos de ansiedade. E tem alguns transtornos de ansiedade que eu quero comentar com vocês, só para vocês terem ideia de que aquilo que muitas vezes a gente acha que é corriqueiro, sabe, que é normal, que é assim mesmo, pode ir acumulando e transformar a sua vida, né, num transtorno, atrapalhar a sua vida, não só na questão profissional, mas também na questão pessoal. Vamos começar a falar então, né, de como isso afeta o humor, né, como isso atrapalha o nosso humor e faz com que a gente tenha depressão,
tá? Então imagina que eu faço uma avaliação sobre um projeto muito interessante, muito importante, né? Ou sobre todas as coisas que eu vá fazendo na minha vida, e eu sempre acho que eu não sou boa o suficiente, eu sempre me comparo com as outras pessoas, eu sempre entendo que o do outro é bom e o meu não é tão bom assim, ou então eu penso que tem que ser perfeito, senão é melhor eu não fazer, né? E cada vez que isso acontece, eu deixo de fazer alguma coisa. E o pior, não é o deixar de fazer alguma coisa, é o que eu entendo de mim quando eu deixo de fazer alguma coisa. E aí eu começo a pensar que eu sou incapaz, que eu não sou boa, que eu sou burra, que eu sou inferior, né? E quanto mais linha eu der para esse pensamento, quanto mais eu pensar nisso, eu vou acabar encontrando evidências, né, de que realmente isso é verdade, porque a gente faz um viés negativo. O que é um viés negativo, Rosângela? É o olhar negativo. Nós temos, infelizmente, né, uma programação mental para enxergar mais o lado negativo, mais o que falta do que nós temos, né? Mais o negativo do que o positivo. E nesse momento, né, onde eu evidencio que uma coisa não deu certo, que eu fiz um projeto, ou que eu apliquei alguma coisa, que eu fiz uma atividade, que eu não alcancei o resultado que eu queria, se eu entender aquela fracasso, vamos dizer assim, né, aquela falha como uma incapacidade e começar a alimentar esse pensamento, eu vou trazer sempre pensamentos negativos em relação a mim. Vou fazer autoconceito. O que é isso? Vou começar a fazer conceitos de mim negativos, né? E esses autoconceitos farão com que a minha autoestima baixe, né? A minha autoeficácia, que é o pilar que fala sobre a produtividade, que ela seja um pilar, né? Uma perninha quebrada. Então, eu vou alimentar isso e eu vou evitar fazer outras tarefas, eu vou perder o prazer pelas coisas e aí eu vou começar a desenvolver sintomas de depressão. Posso chorar, posso ficar triste na maioria das vezes, né? Porque eu tô constatando que eu fiz uma coisa e não deu certo, e que outra vez eu tinha feito também e não tinha dado certo, e eu não faço atribuições corretas sobre o que fez não dar certo. Eu já pego essa questão do não dar certo, trago essa culpa para mim, pego 100% da responsabilidade, não divido essa responsabilidade em partes, porque as coisas nem sempre dependem só da gente, né? E às vezes eu faço uma expectativa tão irrealista em relação a mim, crio uma expectativa de conseguir alguma coisa sem considerar a minha realidade. Será que na minha realidade atual eu poderia ter esperado isso de mim? E o fato de eu não poder esperar isso de mim na minha realidade atual quer dizer que eu sou insuficiente? Quer dizer que eu sou insegura e incapaz? Não, não quer dizer. Quer dizer que quando eu projetei, quando eu planejei isso, eu não considerei algumas coisas. Então, eu preciso me voltar e fazer um novo planejamento dentro da minha realidade para que eu crie uma expectativa que eu possa alcançar, né? Nem aquém da minha capacidade, nem além da minha capacidade, para que me motive, né? E aí eu tento alcançar essa expectativa dentro do plano real. E aí, ok, é muito mais provável de que eu alcance. Se eu não tenho essa visão e me deparo com pequenos fracassos, e esses pequenos fracassos, né, eu ponho nele um valor muito maior do que ele deveria ter, eu começo então a me conceituar como incapaz, fico triste, e essa tristeza, ela pode me levar à depressão, tá? Então, nós falamos de um problema de humor, que quando eu faço uma avaliação errada sobre a minha autoeficácia, quando eu dou atribuições erradas às coisas que não deram certo para alcançar alguma coisa, me levam a ficar com o humor deprimido. Agora eu quero falar para vocês outros tipos de problemas de saúde mental, que são transtornos de ansiedade, tá? Quais são os tipos de transtorno de ansiedade que uma má avaliação da minha autoeficácia pode trazer para mim? Eu posso ter, primeiro, fobia social ou transtorno de ansiedade social.
eu posso ter transtorno de estresse pós-traumático, eu posso ter transtorno de pânico. Mas como assim? Por quê? Como assim, né? O que faz ter esse transtorno? Então eu vou tentar falar para vocês um pouquinho sobre cada um, tá? Eu coloquei os tópicos aqui que eu não quero deixar de falar, então vira e mexe eu vou dar uma olhadinha aqui, tá bom? Vamos falar então, por exemplo, uma pessoa ela precisa fazer uma pergunta na sala de aula, na faculdade, né? E ela quer muito fazer aquela pergunta, aquela dúvida é muito importante para que ela tire para uma avaliação, para uma prova, sei lá, até mesmo porque profissionalmente falando, né? Que ela está numa faculdade. Mas aí ela se paralisa porque ela pensa que os outros vão pensar que ela é boba, ou idiota, ou burra, ou devia saber aquilo já, né? E esse tipo de pensamento faz com que ela tenha vergonha de se expor. Então, o que acontece? Ela evita perguntar. Quando ela evita perguntar, ela reforça na sua mente uma crença de que provavelmente ela é boba, de que provavelmente aquela pergunta seria uma pergunta idiota, de que provavelmente ela está aquém dos colegas dela, porque ela já deveria saber aquilo, ela não poderia fazer aquela pergunta, já que, né, ninguém fez a pergunta, quer dizer que todo mundo já sabe. E ela reforça essa crença, né? E esse autoconceito ruim que ela tá fazendo dela, tá vendo? Eu penso que eu sou boba, eu penso que eu já devia saber disso, eu penso que eu sou responsável, e aí são vários pensamentos que de cada um vai ter um tipo de pensamento, mas todos os tipos de pensamentos são pensamentos negativos, né? Que dão a ela um autoconceito muito negativo a respeito da autoeficácia dela. Então, numa próxima situação de perguntas, novamente ela vai evitar tirar a dúvida, né? E sempre vai esquivar de situações onde ela vai ter que ser exposta na sala de aula. Porque pensa comigo, se para tirar uma dúvida ela teve todo esse problema, imagina quando ela tiver que expor um trabalho, né? Ir lá na frente, fazer um seminário, fazer uma apresentação. Imagina então qual será o sofrimento dessa pessoa numa atividade que as faculdades, né, são muito comuns na faculdade, né, e na escola de uma forma geral. Esse medo de se expor na sala de aula, ele pode ir tomando conta de toda a vida da pessoa, tá? Então eu tô dando a ideia, eu tô dando aqui uma hipótese de estar começando na sala de aula. Pode ser o contrário, pode começar na vida pessoal e vir pra sala de aula. Agora imagina, vai tomando conta da pessoa, eu não quero me expor, porque se eu me expor vão pensar isso de mim, e eu não quero que as pessoas pensem isso de mim, né? Então quando ele vai para um evento social, ele tem vontade, essa pessoa tem vontade de conversar com alguém, mas ela pensa, se eu for falar, meu assunto vai ser bobo para essa pessoa, ela não vai gostar de conversar comigo, eu não vou ser agradável. Ela pode pensar, e se essa pessoa me der uma cortada? E se eu puxar assunto e a pessoa não corresponder, né? E aí ela vai transformando esse pequeno perigo, que poderia ser real, mas muito facilmente de se enfrentar, né? Se você conversar com alguém não quiser conversar com você, amém, paciência, né? Fila anda, conversa com outro. Mas esse enfrentamento para aquela pessoa é tão difícil que ela começa então a alimentar esse pensamento de catástrofe e esse pensamento de novo paralisa, bloqueia, então eu não vou. Tendo várias vezes esse tipo de pensamento, né, ele sendo cada vez mais frequente em todas as situações da vida da pessoa, ela vai criando uma fobia social, ou seja, eu não quero me expor, eu não quero estar junto com as pessoas porque eu acredito que as pessoas vão ter um julgamento, uma crítica, um conceito de mim que eu não quero que elas tenham. E isso pode ser num nível simples, como evitar algumas situações de evento social, como pode ser um nível de evitar qualquer situação. E aí não só de evento social, como ir a uma festa, ir na casa de um amigo, ou estar com os amigos, mas também de ir à padaria, comprar um pão, de ir na farmácia comprar um remédio, de ter que pedir informação para alguém na rua, né? Então é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. E o que fez isso? Uma autoavaliação errada da sua capacidade de fazer as coisas, que trouxe um autoconceito ruim e que
baixou a autoestima, né, da pessoa. Então, outro transtorno de ansiedade que pode desenvolver é o transtorno de pânico. Transtorno de pânico, mas o transtorno de pânico não é aquele que a gente pensa que vai morrer? É aquele mesmo. Mas, dependendo da forma como a pessoa vai interpretar o evento, ela realmente vai chegar a pensar que ela pode morrer. E eu vou explicar para vocês como. Bom, quando a gente está ansioso, quando a gente está muito nervoso, ansioso por alguma coisa, nós temos no nosso organismo, né, uma defesa, e essa defesa ela é manifestada com reações fisiológicas. Então, o coração bate mais forte, ou a pessoa fica com a respiração ofegante, ou começa a suar as mãos, né? E diante dessa alteração fisiológica, a pessoa que está passando por isso, ela pode ficar hipervigilante, né? Prestar atenção, dar uma interpretação muito maior, né, de perigo para aquela reação fisiológica. E aí ela começa a respirar errado. Então me deu taquicardia, eu preciso fazer a pergunta, meu coração acelerou, né? Quando eu pensei, mas eu tenho que fazer essa pergunta, eu percebi que meu coração acelerou, pensei, meu Deus, alguma coisa está errada, porque meu coração está muito acelerado, ele está fora do normal. Aí eu começo a respirar errado, porque nesse momento a gente faz uma respiração assim, ó, pelo tórax. E a gente nem percebe que está fazendo essa respiração. E quanto mais a gente respira pelo tórax, mais ar vai para o nosso cérebro, mais oxigênio vai para o nosso cérebro, e então a gente hiperventila o cérebro, e nesse momento outras situações fisiológicas começam a acontecer. Falta de ar, tontura, vertigem, suores nas mãos, dor de estômago, né, aquela sensação de borboletas no estômago, muitas coisas vão acontecendo e para cada pessoa são um bloco de reações fisiológicas, né, que te diferenciam de umas para as outras, mas o que acontece nesse momento? Todas essas sensações fisiológicas dão ideia para a pessoa de que ela está passando muito mal, e que ela pode morrer. Então aí ela tem a primeira crise de pânico, né, não está ainda o transtorno de pânico. Conforme ela vai evidenciando e ela vai experimentando situações que fazem com que ela novamente se sinta afobada diante de uma exposição, novamente ela perceba alteração no corpo dela, e essa alteração do corpo dela, ela respira errado e faz com que outras alterações aconteçam, e ela chega à conclusão de que ela vai passar mal e ela pode morrer, novamente essa crise acontece, e quanto mais crises acontecerem, vai se instalando o transtorno. Por que a gente chama transtorno? Porque a ansiedade todo mundo tem. Nós temos situações em que a gente passa por ansiedade, mas são situações que a gente passa por ela, a gente enfrenta aquilo e a gente vê que não aconteceu nada demais, a gente enfrenta novamente, né? E essa ansiedade a gente chamaria de ansiedade normal, né? Quando essa ansiedade começa a atrapalhar a tua vida, né? E aqui no caso a gente teve a crise do pânico, né? Primeiramente eu falei sobre a fobia social, onde as pessoas deixam de fazer coisas importantes na vida dela, como tirar uma dúvida ou estar envolvido com uma situação social, né? Quando ela começa a trazer transtorno, eu evito, eu deixo, eu corro, eu fujo de situações que podem desencadear, e isso a gente chama de transtorno. Por quê? Porque você está tendo sua vida como ela deveria ser, né? Você está evitando tomar algumas situações, e essa evitação faz com que você transforme a sua vida num transtorno. E aí então desenvolveu o transtorno de pânico. Ainda tem mais um transtorno que a gente pode sofrer por uma autoeficácia, por uma avaliação errada da nossa autoeficácia, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Mas transtorno de estresse pós-traumático não é só quando sofre um acidente ou sofre um abuso ou alguma coisa assim? Não. Transtorno de estresse pós-traumático, ele acontece quando você faz uma interpretação muito forte, né? Existe uma situação realmente traumática, que pode vir a ser traumática, e diante daquela situação, a interpretação é tão forte, né, em relação àquilo, a reação é uma reação tão dolorida, que a pessoa então transforma isso num trauma. Por exemplo, imagine uma situação que você está
na sala de aula, que você estudou, que você se preparou, que você está bem ali. E aí o professor faz uma pergunta e você responde essa pergunta achando assim, com toda a segurança de que a sua resposta é uma resposta convincente, que é uma resposta correta. E aquele professor, sem nenhuma psicologia, claro, né? Vem com 4 pedras na sua mão na mão dele e te atira essas pedras, né? E fala alguma coisa que você não gostaria de ouvir, né? Fala que você tá brincando, que tá tirando com a cara dele, ou fala que você tá falando besteira. Então ele te expôs na frente da sala inteira numa situação onde você estava levando muito a sério, né? E aquela exposição então se torna um trauma, porque você entende que você é burro demais, que você é incapaz demais, que você não deveria ter feito a pergunta, que é melhor você nunca mais se fazer pergunta nenhuma, porque naquele momento você tinha certeza, fazer pergunta não, né? Responder pergunta nenhuma, porque naquele momento você tinha certeza daquilo que você estava falando, né? E a reação do professor em relação à sua resposta traz para você, então, um conceito muito ruim de você, e isso se transforma num trauma, né? E aí, esse trauma, esse estresse pós-traumático, por quê? Porque em situações onde pode te lembrar isso, vem exatamente aquele momento, aquela dor que você sentiu naquele momento, e você sofre tudo de novo, aquele sofrimento que você teve naquele momento, né? E alimenta sempre isso, consequentemente também vai evitar situações para que não passe por isso novamente, e aí perde-se grandes oportunidades na vida, né? Principalmente em relação à vida profissional, tá? Então, olha só como é, né? Quando nós não damos uma avaliação correta, quando nós não fazemos uma estimativa correta, né? Quando a gente não estima de uma forma natural e tranquila, e olhando para as nossas capacidades como elas são, como a gente faz essa avaliação ruim e o que isso pode desencadear. Então não é só evitar um trabalho, né? É toda uma ansiedade que se gera nesse momento, que pode ficar só nisso, mas que pode, repetidas vezes, chegar a um transtorno de humor, como ansiedade, como transtorno de ansiedade, como depressão, né? Bom, tem também mais um transtorno de ansiedade, que é o transtorno de ansiedade generalizada. No transtorno de ansiedade generalizada, as pessoas, elas sofrem muito mais e numa intensidade muito maior também. Então, uma avaliação errada sobre a minha autoeficácia pode contribuir para uma ansiedade generalizada. Imagina que, para que uma pessoa tenha ansiedade generalizada, primeiro a gente já vem com um chipzinho, né? A gente já vem, né, no nosso cérebro a ideia de que a gente precisa se proteger, né? Isso já é uma coisa natural, já é uma coisa instintiva do nosso organismo, se defender de perigos. Isso já é nosso. Aí a gente vive num ambiente onde tem um pai, uma mãe ou um cuidador extremamente ansioso, né? E que o tempo todo te fala para tomar cuidado com isso, tomar cuidado com aquilo. Você precisa ser bem visto pelas pessoas, você precisa ser o melhor aluno da sala, você tem que dar conta de tudo, você precisa ser aceito em todos os lugares, você precisa se demonstrar uma boa pessoa, né? E você cresce naquele ambiente, aprendendo aquilo. O que é que aquela pessoa entende? Que aquele ambiente é um ambiente normal, que ela precisa dar conta de tudo, que ela tem que ter controle sobre tudo, que ela não pode dizer não para ninguém, porque senão ela não vai ser uma boa pessoa. E isso faz com que a pessoa fique ligada no 220, né? Então ela fica atenta o tempo todo. O que eu tenho que fazer aqui para atender isso, para atender aquilo, para não ser visto assim, para não ser visto assado? Como eu tenho que me comportar? Então ela pensa muito e ela gasta uma energia muito grande, mas ela tá achando que isso é normal, porque ela aprendeu desse jeito, tá? Se instalou aí então uma ansiedade generalizada. Por que generalizada? Porque é o tempo todo. Imagina o tanto de sofrimento
durante o tempo todo, né? E às vezes, gente, até quando para dormir é um problema muito sério. A pessoa não consegue se desligar porque ela tem que pensar nas atividades do outro dia e tudo que ela tem que dar conta daquilo, tá? E o que pode ter gerado isso foi o que ela aprendeu sobre a eficácia dela nesse momento. Tem que ser o melhor, tem que ser generoso e bom o tempo todo, tem que ser aceito, as pessoas precisam te enxergar como uma boa pessoa, então você não pode dizer não. E então, cada coisa que vai fazer, se eu fizer isto que eu quero fazer, que é não atender a expectativa de alguém, eu não vou ser uma boa pessoa. E olha o conceito, um autoconceito, né, do autoconhecimento dela não muito boa e que pode ser gerado por causa de uma situação onde ela faria alguma coisa que seria visto como não capaz, deixaria de fazer alguma coisa e isso a faria ver como não ser capaz ou não ser bom o suficiente naquilo, tá? Ou seja, o valor que nós damos para a nossa capacidade de fazer as coisas, no nosso ponto de vista, ele pode simplesmente atrapalhar ou pode nos causar problemas de saúde mental, como todos esses que eu citei acima. Tá, e como que nós podemos fazer então para ter uma visão mais realista da nossa eficácia? O que a gente precisa fazer? A gente precisa nos voltar para nós e fazer perguntas para nós mesmos, tá? Então, primeiro, traz você para a sua realidade. Isso que eu quero fazer, né? Isso que eu quero atender é real? Todas as pessoas conseguem fazer isso? Muitas pessoas conseguem fazer isso, né? As pessoas que eu penso que conseguem fazer isso, elas realmente conseguem fazer isso ou eu penso que elas conseguem fazer isso, né? Então, traz para a realidade. Isso que eu quero é real? Tá, vou dar um exemplo aqui de trazer para a realidade. Um dia desses, alguém postou para mim, falando sobre autoestima e tal, falou assim para mim: a minha expectativa é que eu quero ser bom em todas as áreas e ser o melhor que todos. Então, vamos pegar isso e vamos trazer para a realidade. É possível que alguém na face da Terra consiga ser o melhor em todas as áreas e o melhor de todos em todas as áreas? Não é possível, né? Não é possível ser bom em todas as áreas e não é possível ser o melhor de todos em todas as áreas. Então, essa expectativa, ela é realista? Não é. Alguém consegue fazer isso? Ninguém. Muitas pessoas fazem isso? Não. Mas às vezes a pessoa tem ideia por uma situação ou outra, né? Que, principalmente agora com as redes sociais e com todo mundo fazendo muito sucesso, né? Nas redes sociais, as pessoas interpretam aquele sucesso de uma forma geral. Aquela pessoa deve ser o máximo em tudo. E não é. Ela é o máximo, talvez, naquilo que ela está expondo ali, obviamente, né? Bom, então se você fizer isso e perceber que sim, né? Que você pode ter recurso para conseguir também, legal. Aí você só tem que então trazer para a sua realidade. Bom, eu posso fazer isso, eu tenho recurso para isso, eu tenho habilidade para isso, eu tenho conhecimento para isso. Agora faço um planejamento e vou então atender a minha expectativa. Atendendo a minha expectativa, eu vou fazer um conceito positivo de mim e um conceito positivo real, né? Avaliando o que deu certo e o que não deu certo, corrigindo o que não deu certo, né? De uma forma super realista e aí trazendo um conceito verdadeiro de mim para mim mesmo. Bom, isso, outra coisa que a gente precisa se perguntar: isso hoje está incluído na minha realidade? Isso que eu quero, está incluído na minha realidade? Eu quero, aos 50 anos, fazer faculdade de medicina. É meu sonho. E eu deixei a faculdade de medicina porque eu não consegui passar no vestibular ou porque eu achava que era muito difícil e eu não ia conseguir, ia perder muito tempo e eu deixei esse sonho para trás. Aí hoje, na minha realidade, eu paro e penso, né? Eu quero fazer faculdade de medicina. Isso é possível hoje na minha realidade? Então vamos olhar, né? Qual que é a demanda? Eu tenho dinheiro para isso? Eu posso dispor o meu tempo numa faculdade de medicina que eu vou precisar ficar o dia inteiro estudando na faculdade, depois estudando para
as provas, eu posso fazer isso? O estilo de vida que eu tenho, o meu trabalho, a minha família, né, os meus filhos, a demanda que eu tenho na minha casa, isso tudo contribui para que eu faça isso? Não, não contribui. Mas se eu entender que nesse momento eu não vou poder atender essa expectativa, né, de fazer isso porque a demanda, a minha realidade não permite, eu vou fazer a escolha de não fazer a faculdade de medicina, né? Vou ficar um pouco frustrada, mas eu vou entender que não dá porque as situações são adversas naquele momento. E aí a atribuição que eu vou fazer é uma atribuição correta. Não é que eu não seja capaz de, é que nesse momento não dá, não é? E algumas vezes a gente precisa fazer essas escolhas, né? E abrir mão, porque realmente não é possível para aquele momento. E algumas vezes a gente vai constatar também que a gente tem uma ideia de que é muito importante fazer alguma coisa, e quando você traz para a sua realidade e você vê o preço que você tem que pagar para alcançar aquilo, né, você também pode fazer a escolha, não estou disposto a pagar esse preço. E isso não quer dizer que eu não seja boa, que eu não seja inteligente, que eu não seja capaz. Eu só não quero, né, pagar o preço de ficar estudando muito para um concurso ou de estudar muito para um vestibular ou para o Enem para entrar em medicina, porque eu não estou disposto a gastar esse tempo com isso. Então, se eu não estou disposto, talvez isso não seja tão importante para mim, e quando eu entendo isso, eu faço uma atribuição correta. E fazendo uma atribuição correta, eu não vou trazer um conceito errado de mim sobre a minha autoeficácia. Vamos ver o que mais que eu coloquei aqui de perguntinha que pode ajudar vocês. Tá, então isso realmente é importante pra mim? Vai fazer diferença na minha vida? Em que isso vai fazer diferença, né? Outra coisa que você pode ver os benefícios que isso vai trazer pra mim, né? E é porque isso vai realmente me trazer benefícios ou porque eu quero provar alguma coisa pra alguém? Ou provar alguma coisa pra mim? O que eu ganho? O que eu perco com essa escolha, né? Com enfrentar essa situação, tá? Quando a gente faz isso de uma forma consciente, a gente consegue entender que as questões não são só capacidades ou suficiências, mas são também escolhas mesmo, né? De querer ou não pagar o preço, ou até de poder ou não dentro da realidade. O que faz a diferença é como eu atribuo, né? Como eu interpreto essas minhas escolhas, né? Porque quando a gente não escolhe, a gente está escolhendo também, né? Então, quando a gente inconscientemente deixa de fazer uma escolha, ou conscientemente, a gente também está escolhendo não fazer. E essa escolha do não fazer pode gerar uma interpretação de incapacidade ao invés de gerar uma interpretação de uma escolha, tá bom? Bom, considerando que você entendeu, né, que é muito importante para você aquilo que você quer, você vai criar uma expectativa realista, vai definir uma meta, vai traçar uma estratégia, vai começar a dar os seus passinhos para essa estratégia. E quando você começa a dar os passinhos para essa estratégia, então você está se envolvendo com aquilo. E aí você já está alimentando a sua autoeficácia, porque você está dando os passos que você pode dar em direção de uma coisa real, né? E numa expectativa que muito provavelmente você vai alcançar. Agora, considerando que isso não é importante, aí você vai fazer a escolha e vai entender que aquele significado que você está dando para não fazer aquela opção que você tinha é uma escolha que você fez, ou porque não dá, ou porque você entendeu que você não quer mesmo, sem com isso trazer fortalecer ou criar nenhuma crença de incapacidade, tá? Considerar suas habilidades, os seus conhecimentos, os seus recursos atuais simplesmente como eles são é o primeiro passo para você avaliar a sua eficácia, né, de maneira saudável. Ou seja, você não interfere na sua autoestima quando você se enxerga como você está, né, e como você é. Então você previne problemas de saúde mental. Essas são algumas considerações que eu acho fundamental importância para quem sofre por causa da insegurança nos seus projetos e nas suas carreiras, né, na carreira, e faz um conceito ruim de si. Outra coisa que eu acho de fundamental importância é a conscientização
de que nem eu e nem você vamos ser capazes de tudo, vamos ser suficientemente bom em tudo, né? O que nós precisamos ter é: qual é a minha parte da responsabilidade em relação a esse projeto, em relação a essa tarefa, né? Tá dentro da minha realidade? Qual é a parte da minha responsabilidade? O que eu tenho que fazer? Essa é a sua parte da responsabilidade. Como eu vou fazer? Se você sabe o que você tem que fazer, se você sabe como você vai fazer, então você só basta fazer. Se preocupe com a tarefa, com o momento de fazer o que você tem que fazer. O resultado dessa tarefa é consequência de uma tarefa bem feita, né? E você focado nessa tarefa, a tendência é que ela seja muito melhor do que se você ficar pensando nos resultados, tá bom? O que diferencia as pessoas que fazem sucesso das pessoas que não fazem sucesso? É que as pessoas que fazem sucesso se apropriam dos seus recursos, né? Se trazem para a realidade, criam expectativas realistas, traçam estratégias dentro dessa expectativa e fazem atribuições corretas para as coisas que não dão certo. Elas conseguem entender quando a falha é delas e tudo bem ter falha, porque a gente é um ser humano, então a gente pode falhar, que bom, né? E conseguem corrigir essas falhas e ir se aprimorando, né? Tendo um aprimoramento até que um dia elas alcançam o sucesso que elas querem em relação àquilo, né? Que ela programou para ela. E as pessoas que não fazem sucesso, elas fazem uma atribuição errada das suas falhas, trazem toda a culpa só para elas, não querem ser vista como incapaz ou como insuficiente, evitam se colocar em situações, adiam ou não fazem projetos, então elas não realizam. E quando elas não realizam, elas reforçam que elas não são capazes de realizar, né? E isso faz com que elas novamente não criem projetos e procrastinem e não realizem novamente. Essa crença vai sendo fortalecida. Então só fracassa quem faz, né? Mas também só tem sucesso quem faz. Quem não faz, não fracassa, né? Mas também não produz. E pior, né? Cria esses conceitos errados de si que podem levar a um problema de saúde mental, como esses que eu já relatei aqui hoje para vocês, tá bom? Espero ter sido clara, espero ter contribuído para que vocês entendam o quão é importante a nossa forma de pensar sobre nós, né? E o quão é importante a gente dar a atribuição correta para a nossa autoeficácia. Então, mesmo que venha um bombardeio de pensamentos te destruindo, te falando mal sobre você, para tudo e questiona todos esses pensamentos, te trazendo para a realidade e tentando enxergar essa forma o mais real possível, assumindo a tua falha, né? Mas também distribuindo a falha e a culpa para as outras partes que provavelmente vão ter também. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo até agora. Um grande beijo para vocês. Gente, não se esqueçam de curtir, compartilhar, ativar o sininho e, se você não é inscrito ainda, se inscreva para você receber mais materiais como esses, tá bom? E comenta aí embaixo se vocês querem algum outro conteúdo que minha mãe entrega. E segue lá no Instagram, @bempensar e bem-estar. Bom, também não se esqueçam de comentar aí embaixo que outro assunto você gostaria de falar, se dentro disso tudo que eu falei, que dúvida você tem que você gostaria que eu tirasse para você, faz sua pergunta, deixa seu comentário, né? Compartilha com as pessoas que você acha que precisa ouvir isso, que precisa entender isso para ele desengavetar, sabe aqueles projetos maravilhosos que você sabe que aquela pessoa é capaz de fazer, para ela tirar da gavetinha, entendeu? E trazer pra gente o benefício daquilo tudo. Me segue lá no Instagram, @bempensar e bem-estar. Tem muitos conteúdos no Instagram, muitos. Lá tem muito mais do que aqui, porque é muito mais fácil de fazer, né? Caixinha de perguntas. E tem caixinha de perguntas para você deixar sua perguntinha lá. E lá você pode salvar os conteúdos que tem lá. Então, Instagram, @bempensar, bem-estar.
Não esqueça de se inscrever agora, ativa o sininho agora, 1, 2, 3 já, né? Curte, comenta e compartilha. Nós precisamos desse envolvimento de vocês para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo de valor. Muito obrigada. Um beijo!